ouvir tua voz. As sandálias eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os seus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Oh, oh, guardarei seus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão. Todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão. O bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Oh, oh, oh. Boa noite, meus irmãos. Vamos colocar de pé. Vamos iniciar o culto ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós exaltamos o teu nome, que é santo e que está acima de todo nome. Deus, nós te pedimos, Pai, vem com a tua bênção sobre nós. Nós vamos te louvar, nós vamos exaltar, nós vamos engrandecer o teu nome, Deus. E queremos te pedir, Senhor da glória, que venha sobre nós uma graça, que venha sobre nós uma unção, que o teu poder se manifeste aqui.
prepara os nossos corações para receber uma palavra nessa noite. Deus, em nome de Jesus, faz algo novo no meio da tua igreja. Faz algo novo, Pai, em favor da tua igreja. Pai, eu te peço isso nessa noite, que as tuas misericórdias e a tua graça seja manifesta aqui. Pai, nós queremos declarar que nós, Senhor, e a nossa casa, os nossos amigos, os nossos familiares, nós somos abençoados, nós somos benditos do Senhor, e estamos aqui nessa noite para declarar, para erguer o teu nome o mais alto possível, porque nós confiamos em ti, Senhor. A nossa provisão vem de ti. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome de Jesus, e é por causa do nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite. Oh, querido, levante suas mãos aos céus e diga bem forte: bendito, bendito eu serei, bendito eu serei, os meus celeiros transbordarão, todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor, e os céus se abrirão, e o bom tesouro do meu Senhor, tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos. Se você crê nisso, dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer. Quantos são gratos aqui a Deus por tudo que Ele tem feito? Diga aleluia, diga glória a Deus. Vamos juntos em uma só voz, com alegria agradecer a Deus. Com as palmas assim, ó. Tchau. Isso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar.
Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer o quê? A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu nome. A graça do Senhor está sobre nós, amém? Aleluia! Com as palmas, com as palmas! Louvado seja Deus! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa! Maravilhosa! A minha cruz levou, sua vida entregou. Pra quê? Para nos resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Vamos declarar: quem traz a paz? Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão o filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Diga! Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou para nos resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia! Vamos declarar que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou meu lugar.
Aleluia! Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Diga para ele: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Diga: tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Diga: se o sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és se a tempestade diga: meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Você pode levantar as suas mãos e declarar aleluia. Diga forte.
salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Ele vem andando sobre as águas. Ele não vai ficar parado. Não. Ele não vai ver a tempestade te açoitando e vai ficar parado, não. Ele vem andando sobre as águas. Ele vem ao seu encontro, Jesus. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Eu caminharei sobre as águas, não afundarei, pois comigo estás. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem andando sobre as águas. Ele vem. Aleluia. Ele vem sobre as águas. Ele vem. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor, com o peso da tua glória sobre nós. Como é gostoso sentir a tua presença, Senhor. Como é gostoso saber que o Senhor está na casa. E se o Senhor está na casa, nós queremos nos prostrar diante de ti. Se o Senhor está na casa, o Senhor é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Sua presença nos constrange, Senhor. Sua presença nos constrange. Sua presença nos leva a um lugar, Senhor, onde nós nos sentimos seguros, que é embaixo de tuas asas, Deus. Oh, bendito seja o teu nome, Pai. Oh, louvado seja Deus. Diga para Ele, tua presença. Tua presença é o meu prazer. 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 Diga, igreja. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença.
Diga para Ele: é o meu maior prazer. É o meu maior prazer. O quê? Te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Eu ergo as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: é o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Eu adoro a Ti, eu adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: é o meu maior prazer, é o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Eu adoro, eu adoro. Te dou o meu coração. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua voz ouvir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor, 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 eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Clame nessa noite pelo Senhor que criou os céus e a terra. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Deus. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar.
Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas e tens poder para salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Quem crê, diga: levantarei e clamarei. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Oh, oh, mais uma vez. Quanto mais eu corro, mais cansado fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das suas maravilhas, que tens poder pra salvar. Diga: escreve um novo começo pra minha vida. Levantarei. Faz-me levantarei meus olhos. Do teu falar. E os que esperam em ti, o que espera em ti, jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O meu sonho agora é o que eu espero alcançar. Em Deus, meu maior desejo é te agradar. Diga, igreja: levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir. Mais uma vez, levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar.
Senhor. Bendito seja Deus. Oh, aleluia. Quantos já foram visitados pelo Senhor? Dê um forte aplauso a Ele. Aleluia.
com os teus braços de amor. Abraça-me, Senhor, abraça-me, abraça-me, com os teus braços de amor. Aplauda o Senhor, louvado seja, oh Jesus. Receba o abraço de Jesus, receba, receba, e receba a virtude dele para você. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos fazer, queridos, os nossos anúncios. Antes de chamar o diácono Rogério aqui, que ele vai falar algumas coisas pertinentes à juventude, acampamento e tudo mais. Boa noite, igreja, tudo bem com vocês? Amém? Estão bem mesmo? Tá calor aí não, né? Tá tranquilo, né? Amém. Eu queria aqui rapidamente deixar alguns anúncios sobre o JPEG. Primeiro, no próximo sábado, dia 6, se eu não me engano, nós temos o nosso culto jovem. E a gente vai estar aqui com o Thiaguinho em banda. O Thiago é um amigo nosso que está trazendo uma música autoral e está gravando e tal. Então ele está apresentando esse trabalho, ele vai estar apresentando aqui para a gente, com a banda dele, e a gente vai ter uma palavra aqui também, uma ministração para o seu coração. O tema da temporada é o segredo dos vitoriosos, e a gente crê que a gente tem uma geração que tem um grande potencial nas nossas mãos, né? E essa geração, muitas vezes, ela não sabe o potencial que tem. Então, a gente está trazendo ministrações de palavra, falando sobre alguns vitoriosos da Bíblia, quais foram os seus princípios, conceitos, os seus passos. E é muito bom para o jovem estar escutando sobre isso. Então, eu peço para você que convide, desafie esse jovem que está na tua casa, teu filho, ou um sobrinho, um amigo do seu filho, para estar conosco sábado que vem, às 18 horas. Então, eu creio que vocês vão estar aqui presentes, amém? Amém? Se o teu filho quiser ir na praia, fala para ele, vai para a praia, mas volta antes, porque vai ter o culto jovem à noite, amém? Amém? Vocês estão meio fracos hoje. Tá, desidratou a galera. E eu queria falar também rapidamente sobre o acampamento jovem. Acampamento jovem, ele vai acontecer, gente. Glória a Deus, amém, né? E nós corremos atrás, é muito difícil, porque nós precisamos de um lugar que nós pudéssemos fechar antecipadamente, e nós conseguimos esse lugar, que é um lugar que a gente já fez um evento lá. Os quartos são climatizados, ali tem algumas... O Brizolara vai estar passando para vocês alguma coisa sobre a estrutura. Então, nós temos lá quartos climatizados, é um sítio que tem um casarão lá em cima. O lugar onde a gente faz lá os cultos, eles climatizaram também, fecharam, então ficou melhor. Tem uma boa piscina, tem campo de futebol, tem aquele lugar para a gente fazer a comunhão com jovens. Então, a data do acampamento jovem vai ser 12, 13, 14 e 15 de novembro. 15 de novembro é o dia da proclamação da República. Então, a gente vai pegar desde sexta até segunda-feira. Então, a gente vai ficar lá, tu vai ter aquela liberdade, porque tu vai mandar o teu garoto para a gente,
no afã dele voltar diferente, né? Mas eu creio que também quando ele chegar diferente, vai encontrar os pais também, né, diferentes, tratando ele. Então, a gente vai estar com eles lá. Eu peço para vocês, porque é um investimento, né? Não tem como falar que não é um investimento. Os pais sempre investem nos filhos. E a igreja, ela te dá opções. Então, essa é uma opção que você tem para investimento. Tem gente que acha que é bobeira. Não, mandar ele para lá, sempre volta e... não adianta nada. Mas nós daqui já vimos frutos de acampamento. Nós temos frutos palpáveis aqui de acampamento, né? Pessoas que entraram de uma forma e foram transformados totalmente, pelo homem não, mas pelo mover que Deus faz naquele lugar, pela entrega das pessoas que ali estão, pelo trabalho que é feito, pela consagração que é feita. Então, tudo isso é incluído ali pelas orações da igreja, que é o principal. Então, nós estamos convidando você, só que tem um porém nisso tudo. Eu preciso fechar lá, dar o sinal para o sítio. E se você perguntar, Rogério, quanto você tem? E eu te responder, você vai ficar desanimado. Mas eu acredito que a igreja pode se mover a favor disso. Porque eu preciso que a gente antecipe a primeira parcela, para que eu possa garantir a data e depois a gente parcelar da forma melhor para cada um de vocês. Então, no final do culto, eu vou estar lá com minha esposa ali embaixo, aguardando pais, jovens me procurarem, e eu vou estar explicando melhor como é que vai ser isso. Eu preciso desse valor, né, o mais rápido possível, para me estar garantindo a data. E depois de lá a gente vai estar explicando como é todo o trabalho, tá bom? A gente vai estar trabalhando com os jovens desse ano, Acampamento Jovem 2021, em novembro. A gente tem um tempo legal para a gente trabalhar as questões dos valores, mas eu preciso de um valor inicial. Amém? Posso contar com vocês? Amém ou não amém? Amém. Obrigado pela oportunidade, pastor. Amém, meus irmãos. Acampamento é bênção. Vamos ao nosso expediente. Nós temos culto de mulheres. Não, perdão. Tem mulher também, mas só que são a terceira idade. O culto da melhor idade, dia 13/2, às 15 horas. Então, os irmãos aí do Ministério da Nossa Melhor Idade, 13/2, às 15 horas, tem o nosso encontro aí com o diácono Bruno e a sua esposa Valdirene e a equipe que ajuda os irmãos aí. Agora sim, culto de mulheres, dia 19/2, a partir das 19h30. Tema: Mulher, Deus te chama para coisas maiores. Coisa linda. Esteja conosco. Nós temos nossa cantina hoje, salgados variados e bolo de laranja. Bolo de laranja da Alcineia. Rapaz, você tem que ir para aquele Masterchef, Alcineia. Ou esse povo gosta muito de você e mente, ou esse bolo é muito bom mesmo. Mas eu já comi, o negócio é bom mesmo. E ela não dá receita para ninguém. Queridos, vamos, os aniversariantes da semana, o nosso irmão Ciro. Cadê o Cirão? Está aí? Ciro está aí. E a nossa irmã Valéria também. É a senhora mesmo. Esposa do nosso irmão Elias. Mais alguém fez aniversário essa semana e deseja receber uma oração? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Não? Só vocês mesmo? Comeram o bolo sozinho? E a picanha, Ciro? Rolou ou não? Eu tenho que parar com picanha um pouquinho. Por isso, né? Estou sabendo. Amém. Nossa irmã também fez aniversário? Maravilha. Amém. Vamos erguer nossas mãos aqui para frente, vamos abençoar a vida dos nossos irmãos. Pai, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, de como igreja do Senhor aqui na terra, estar abençoando a vida dos nossos irmãos. Queremos te pedir, Deus, que toda sorte de bênção seja manifesta sobre a vida deles, que o Senhor possa estar guardando, livrando de todo mal, dando saúde aos meus irmãos nesse tempo de tanta dificuldade. Nós cremos, Deus, que o Senhor que começou a boa obra, o Senhor é fiel para aperfeiçoá-la. Então, abençoa a vida do meu irmão, das minhas irmãs, junto com a tua igreja, declarando a tua bênção e a tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos nossos irmãos. Parabéns, Cirão. Valéria, parabéns, parabéns, minha irmã. Amém. Deus abençoe. Queridos, sem mais delongas, vamos para o nosso ofertório, que hoje eu quero ouvir meu amigo pregar pelo menos 1 hora, que tem coisa boa de Deus para nossas vidas. Amém? Você pega um envelope,
aí na frente da sua cadeira, você que está nos primeiros bancos, tem um envelope atrás de você, pede ao irmão, que o irmão vai providenciar, e vamos abençoar a casa do Senhor nesse momento, com dízimos e ofertas. Amém? Vamos fazer isso, que isso é bênção. Essa casa é administrada por tudo que tem movido aqui, dos dízimos e das ofertas. E hoje, e não tem sido diferente nesse tempo, temos passado um tempo de dificuldades, mas o Senhor tem abençoado, não tem permitido nos faltar absolutamente nada. Amém? Você que pegou seu envelope, se coloque de pé, por gentileza. Glória a Deus. Vamos consagrar nossas ofertas e os nossos dízimos. Amém, meus irmãos, o pastor Ney me deu um privilégio, como ele disse, ele está viajando, está lá em São João del Rei com o pastor Nilson, vai fazer aquele tour lá nas igrejas de Minas Gerais, que ele gosta bastante, e ele me deu uma incumbência de agendar 3 pregadores no mês de janeiro, fevereiro e março, e eu agendei 3 pessoas assim muito queridas minhas, vou de trás para frente. No último domingo de março vai estar conosco aqui o nosso amigo Humberto Barbosa. Fevereiro vai estar o irmão dele, Bruno Albino. Os dois. Brincadeira não, hein, amigo? E hoje eu recebo assim, gente, um amigo, estava falando com ele ali agora, a gente está ficando velho, rapaz. Porque eu conheço esse moço há uns 30 anos. Eu acho que mais, Henrique. 3ª, 4ª, 5ª série, a gente estava junto lá no Mangueira, né? Botando terror. Mas Jesus nos salvou, amém? E eu fico muito feliz em receber hoje
esse amigo querido, ele é pastor presidente da Assembleia de Deus do Novo Horizonte, é alguém que é uma referência para mim, eu amo o ministério dele. Ele veio acompanhado de 2 obreiros que ele vai estar apresentando. Eu queria que você fizesse aquilo que a gente sempre faz quando recebe um homem de Deus aqui, se colocasse de pé e que você aplaudisse bem forte ao Senhor pela vida do pastor Luiz Henrique. Por favor, amigo. Tá? Quer o pedestal? Amém. Esses mestres, eles só pegam com pedestal, eles não... Acho que era chique, não. Nem Salomão usou uma dessa. Essa coisa de pastor Ney. A rainha de Sabá quis, mas não tinha. Glória a Deus. Pode deixar que agora eu me arrumo. É assim mesmo. Eita, crente. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz em Cristo Jesus. Boa noite a todos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Neil, é isso? Pastor Neil, eu sempre erro. Só ele para me perdoar. Louvar a Deus pela vida do pastor Romildo também, por essa igreja tão linda. E veio me acompanhando hoje diácono Rogério, pastor Marcelo, amigos, obreiros da nossa igreja. Como o pastor Romildo disse, eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus em Nilópolis, bairro Novo Horizonte, bem próximo à Via Light, próximo do Cristal também. E sair domingo não é fácil. E eu só, de fato, saí porque era para o Romildo. E o Romildo é um amigo desde muito infância. E ver tudo que Deus fez na vida dele e tem feito na minha é um privilégio. Então, obrigado pelo carinho de todos. Louvar a Deus também pela vida da Marta. Cadê ela? Eu vi ela aí. Está lá atrás, ó. A Marta já é uma amiga, né, Marta? De muitos anos. Eu atendi ela por causa do meu trabalho. E eu fiquei muito feliz em ver a senhora aqui, porque desde do primeiro carro que a gente fez, eu tenho orado pela sua vida, e eu consegui ver hoje o resultado dessa oração. Deus te abençoe. O vale já passou, e agora é hora de adorar a Jesus. Amém? Pode, por favor, tomar seu assento. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Eu falei para o diácono Rogério e para o pastor Marcelo, falei, vocês vão conhecer uma igreja linda hoje, uma igreja abençoada aí. Pessoal, parece um cinema aqui, irmão. Meu Deus, eu estou me sentindo Star Wars aqui hoje. Glória a Deus. Obrigado aí. Agora, eu queria saber se alguém, eu não sei se é hábito, Romildo, ou se a gente consegue, alguém para dar o ar da graça aqui no teclado. Tem alguém? Cadê o crente que vai me ajudar aqui? Vem ele ali, ó. Ele vem marchando, ele vem de Deus, olha lá. Isso aí, irmão, vem ligado. Olha o que Jó diz no capítulo de número 38 do seu texto, a partir do verso de número 15. Jó diz o seguinte, que Deus, quando criava a terra, os anjos estavam cantando. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que Deus adora trabalhar em meio aos louvores. Então, meu filho, se Deus quer trabalhar, quer vir você tocando aí. Faz aquilo que Deus sabe fazer, você sabe fazer. Então, muito obrigado pelo carinho. Trago um abraço da pastora Mariane. Ela não pôde vir. Eu estou com uma neném de 1 ano em casa, a Helena. Pensa numa criança gordinha, fofinha, aquelas que a gente gosta de morder a coxa. E se eu trouxesse ela, alguém ia querer morder ela. Falei, é melhor ela ficar em casa. Brincadeira, irmão. Cadê esse calor? As crianças sofrem. E ela não pôde me acompanhar hoje. E elas ficaram em casa junto com o Luiz Davi. E eu trago um abraço da minha esposa, pastora Mariane, trago um abraço também de toda a igreja. O próximo passo agora é tentar levar o Romildo lá. O Romildo está cheio de Deus, principalmente na área da cintura.
Ô irmão, porque, irmão, pensa comigo, se tem um lugar que a unção quando chega nunca mais sai, é nessa área aqui, ó. Mas tem um negócio que agarra aqui na gente. Irmão, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, quando eu olho assim uns barrigudinhos, eu fico consolado. Falo, Jesus, obrigado, eu não estou só. Vamos para a palavra de Deus? Quantos querem ouvir o Senhor, digam amém. Abra aí em Gênesis capítulo de número 4. Eu quero aproveitar a novela que está passando aí na Record, para a gente poder falar alguma coisa desse texto. E talvez algumas coisas que você vai ouvir aqui, você não viu na novela. Mas nós vamos abordar algumas coisas bíblicas do céu aqui, para a gente crescer, amadurecer juntos, avançar. Eu sei que vocês são uma igreja instruída da palavra, e eu queria compartilhar com muita calma, com muito carinho, a palavra de Deus junto com você. Vou beber essa água aqui, porque eu sou um pouco tímido e eu prefiro pedestal. Gênesis capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Que bênção, ó, já está ali no monitor. Eu vou chegar lá. Nós vamos ler alguns versículos e eu depois quero ir acompanhando com você e a gente discorrendo junto. A gente lê ou ora? Lê ou ora? Ora? Então vamos orar. Pai, Deus, em nome de Jesus, eu vim lá de Nilópolis para ouvir a Tua palavra, para Te ouvir. Eu não vim aqui brincar, não vim aqui passear. Eu vim aqui nesta noite ser um ministro, ser uma bênção, um canal na vida dos meus irmãos. Já quero Te agradecer pela forma tão carinhosa que esse povo me recebeu, já é a segunda vez. Uma igreja que eu tenho aprendido a amar. Muito obrigado, Senhor, mas nós precisamos Te ouvir. Eu preciso ouvir o Senhor. O Senhor sabe que tudo que sou e tudo que tenho é Teu. Eu quero lhe fazer um pedido, Senhor, como faço sempre que oro, ainda que não aconteça nenhuma manifestação espiritual, daquelas que nós estamos acostumados a ver, ainda que ninguém pule, ninguém grite, ainda que o fluir do Seu Espírito de forma externa não seja aquilo que nós vamos perceber, mas, Pai, eu quero lhe pedir, se nós sairmos daqui melhor do que entramos, então esse culto já valeu a pena. Quero lhe pedir, meu Deus, se nós sairmos daqui querendo ser pastores melhores, esse culto valeu a pena. Se sairmos daqui querendo ser pais melhores, este culto valeu a pena. Se sairmos daqui querendo ser líderes melhores, músicos melhores, se nós sairmos daqui para ser crentes melhores, então vai se cumprir a palavra. Um verdadeiro avivamento veio sobre nós, porque é isso que a Bíblia faz. A Bíblia muda o nosso rumo, nossa direção. A Bíblia muda a nossa maneira de ser, o nosso modo de enxergar as coisas. A Bíblia nos faz viver aquilo que o mundo não nos pode fazer viver. Pai, eu quero lhe pedir, muda o nosso caminho hoje, nos faz nos aprofundarmos em Ti, nós queremos isso. Por favor, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Diga amém. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão, ou um homem. Verso 2, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de uns dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Verso 6, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito? E se não fizeres o bem,
o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Estou tentando pedir a Deus por qual caminho eu entro. Escute isso. Há poucos dias, nós estamos assistindo, hoje talvez a segunda maior rede de televisão aberta do Brasil, falar sobre a história do Gênesis. E é bem verdade, e a gente precisa dar o braço a torcer, que muita coisa é romantizada, que muita coisa é adaptada para que a gente possa entender. Até porque, se isso não acontecer, não há graça. Ninguém conseguiria assistir alguma coisa que aconteceu há 4.000 anos, 3.000 anos atrás, dentro daquela cultura, dentro daquela realidade. Porém, a Bíblia, ela é eterna. Isso aqui é a Escritura Sagrada. Isso aqui é a Escritura Sagrada. E ela não fica velha, não vence, não perde o prazo de validade. O mesmo poder que a Bíblia, que a leitura, que a prática, que a vivência teve há 1000 anos atrás, tem hoje. Só depende de nós. Tiago 1, verso 27. Recebei com mansidão a palavra em vós liberada, porque ela é poderosa para transformar a vossa alma. Então, antes da gente de fato começar, a gente precisa entender que toda a palavra ministrada, se não recebermos no coração, ela não muda nada. Por quê? Porque o nosso coração é como uma porta, e o Espírito Santo, que é quem trabalha por nós, nunca invade, porque ele não é ladrão e nem salteador, mas ele sempre bate. E se toda vez a gente estiver disposto a abrir, ele está disposto a fazer morada. Então, o texto que a gente acabou de ler, o capítulo 4 do livro do Gênesis, vai relatar o início da primeira família na terra. E o texto vai começar dizendo que Adão conheceu a Eva. E é lógico que a palavra conhecer aqui não é esse conhecimento como nós vamos ter aqui, como nós estamos tendo. Não é o conhecimento de ver, enxergar alguém, apertar a mão e depois nunca mais ver novamente, ou voltar a ter algum contato. Não. Esse conhecimento aqui, de fato, é um relacionamento íntimo. E a Bíblia diz que ela vai ter um menino, ela vai ter um filho. Segundo o texto, o primeiro filho homem. E ela vai agradecer a Deus por aquilo, vai dizer: eu alcancei do Senhor um homem. Logo em seguida, ela vai ter um outro filho, um segundo homem. E esse segundo homem, a Bíblia vai chamar de Abel, quando o primeiro chama de Caim. O texto faz questão de dizer as funções, pastor Romildo, que esses dois meninos resolvem fazer. Agora olha que coisa curiosa. O primeiro, que se chama Caim, ele resolve ser lavrador da terra. E não é difícil nós sabermos ou entendermos da onde foi que ele tirou essa profissão. Só precisamos ler o capítulo de número 3, quando Eva, junto com Adão, comem do fruto proibido, e a Bíblia diz que os dois são expulsos do jardim, e sobre eles há uma sentença. E uma das sentenças, e um dos flagelos que Adão recebe, é agora ter que começar a lavrar a terra, porque a Bíblia diz que um vapor subia da terra. Eu sei que na novela, você viu a chuva caindo, ele dizendo: pai, obrigado pela chuva. Eu queria saber de onde veio aquela chuva, porque a Bíblia diz, é bem claro, está escrito, irmão, que um vapor subia da terra e regava tudo o que havia na terra. Isso é tão real
que uma das dificuldades que Noé teve de fazer o povo aceitar que o dilúvio viria, é que não havia chuva. Ninguém havia experimentado gotículas de água vindo do céu. Por quê? Porque o céu estava fechado. Quando ele cria tudo, ele diz que tem que haver expansão de água em cima e embaixo. Aí, a gente viu ontem novamente, quem vê televisão deve ter visto ontem novamente, as águas do abismo se rompendo e rebentando com tudo. Eu fico perguntando, de onde saiu aquela chuva que Adão agradece? Pai, obrigado por essa chuva. Eu queria saber onde está escrito, mas choveu, né? Chuva sempre é bom, é ou não é? É bênção. E então, quando ele é banido do jardim, uma das sentenças que Deus dá a ele é: agora você vai ter que trabalhar, e a terra, olha o que Deus vai dizer, não vai te dar somente aquilo que você semeia, aquilo que você planta, porque agora a terra vai te dar espinhos, cardos, frutos venenosos. E eu fico pensando, fazendo um paralelo, que é exatamente o que acontece toda vez que a gente resolve desobedecer a palavra de Deus. A gente tenta até plantar aquilo que é bom, mas vem devolvido aquilo que é ruim, vem de volta aquilo que desagrada, vem de volta aquilo que faz sofrer. E o primeiro ponto que Adão vai viver é isso: ele vai ter que agora plantar, ele vai ter que agora trabalhar, ele vai ter que suar o rosto, ele vai ter que agora passar por todo o sofrimento que nós passamos, que é trabalhar, acordar cedo, plantar. Porque, deixa eu dizer um negócio para você, eu sei que nós aprendemos a vida toda que há um milagre em semear e há um milagre em colher. Só que eu aprendi que semear, irmão, não é bênção. Semear, plantar, trabalhar, sofrer, se traduziu para o homem numa maldição, porque ele não precisava fazer isso, porque a Bíblia diz que Deus até colocou ele lá, mas o texto diz que Deus não fazia chover, a própria terra regava, e com isso os frutos que ele precisava vinham à existência. Então o que Adão vai ser quando sai do jardim? Lavrador. O primeiro filho que nasce vai seguir a mesma função do pai, e o que ele vai fazer? Ele vai ser lavrador da terra, ele vai plantar, ele vai trabalhar com frutas, verduras, legumes, tudo que vem da terra. Mas a Bíblia diz que ela vai ter um segundo menino, e esse segundo menino já não resolve seguir o que Adão fazia, resolve seguir o que o pai de Adão fazia. Porque enquanto um quer trabalhar com aquilo que o pai da terra ensinou, o segundo filho quer trabalhar com aquilo que o pai do céu resolveu ensinar. Porque é bem verdade que a função da pecuária não foi Adão que ensinou a Abel, porque o texto diz, e Abel deve ter conhecido a história, que quando Adão e Eva pecaram, o próprio Deus fez a eles peles de animais. E é verdade que a Bíblia não diz que Deus matou animal nenhum. Nós usamos isso por inferência, porque esse animal nos aponta para Cristo, mas não está escrito que Deus matou animal nenhum. Mas a Bíblia diz que Deus deu a eles peles de animais, e Deus é Deus, irmão. Deus pode botar pele de animal em alguém sem precisar matar o animal, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, faz o que quer, manda como quer, faz como quer, age como quer, não há limite para o Senhor. E eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, porém, nós recebemos essa revelação, porque nós entendemos que esse animal que foi imolado, que foi esfolado para a pele cobrir Adão e Eva, ele seria, é lógico, a tipificação do Cristo, que morreria, imolado, esfolado, conforme diz Isaías. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É lógico que eu entendo isso, só que Adão deve ter contado isso a Abel. Então, como Abel viu que Caim resolveu fazer aquilo que era da terra, Abel resolveu fazer aquilo que o pai do céu fez. Agora, olha como é que é no meio dos filhos. Enquanto um filho resolve mexer com aquilo que é de baixo, o outro resolve mexer com aquilo que é de cima. E vê se não é igualzinho assim no nosso meio. Porque todos nós que estamos aqui somos filhos. Só que alguns resolvem mexer com aquilo que é da terra, e outros resolvem mexer com aquilo que é do céu. E geralmente quando você resolve mexer com aquilo que é do céu, você entra num ambiente que nem todo mundo está preparado para entrar. Então são os dois, e os dois crescem.
E a Bíblia nos diz que eles vão aprender, não a escrita, mas a de forma oral, o ensino de um culto. E cada um vai mexer com uma área. E eu entendo, irmão, que não falta lugar para ninguém deixar de trabalhar na obra do Senhor. Tem espaço para todo mundo. É só saber cada um qual é o seu espaço. Não havia problema entre Caim e Abel, porque um fazia o que o pecuarista fazia, e o outro fazia o que o lavrador da terra fazia. Então um não se metia no trabalho do outro, e aí não tinha problema, aí tudo avançava. Porque é muito bacana quando nós, como filho de Deus, entendemos que cada um tem seu quadrado. Paulo vai explicar isso dizendo, porventura serão todos os olhos, ou todo mundo todo mundo cabeça? Não. Cada um tem um lugar e todo mundo é importante no crescimento da igreja. Agora o problema é quando um quer fazer o trabalho do outro. Quando um quer se envolver no negócio do outro. Isso aí nos dá um problemaço para resolver. E é por isso que talvez Deus te levantou para interceder, talvez Deus te levantou para cantar, talvez Deus te levantou para pregar. Deus me levantou para ministrar a palavra, não para cantar. Se eu cantar, irmão, você vai embora. Mas o pastor Romildo já canta. O moço aqui já toca teclado. Se eu tocar, ele vai falar, para em nome de Jesus. Não dá, por quê? Porque cada um tem seu lugar, cada um tem seu ofício, cada um tem sua posição na obra, e quando cada membro sabe o seu lugar ajustado, Efésios 4:12 diz que nós crescemos e avançamos, e o corpo cresce sadio, maduro, com a inteligência do céu avançando. Por quê? Porque cada um sabe o seu lugar. Os meninos avançam, a idade chega, e diz a Bíblia que um dia vai haver um culto, porque tudo se revela num culto. Num culto você sabe quem é quem, num culto você sabe quem grita, num culto você sabe quem pula, num culto você sabe quem roda. É no culto que nós somos filhos, irmão. Por que isso acontece? Não é difícil, porque nós só somos o que somos na casa do Pai. Você já viu que quando você está em casa você é diferente de quando está aqui? Lá. Em casa. Isso é o pastor Luiz Henrique em casa. Às vezes até a rota. Brincadeira, você não rota não. É só eu que arroto? Esse é o pastor Luiz Henrique em casa. O pastor Luiz Henrique na Nova Vida. Olha o dedinho esticado. Isso aqui não sou eu, irmão. Você percebeu? Por que na casa do Pai a gente sabe quem é quem? Porque na casa do Pai a gente fica à vontade. Na casa do Pai a gente adora mesmo como quer, a gente pula, a gente grita, a gente dá glória, a gente roda. Eu já vi que vocês são pentecostais. Eu já vi uma naguera aí, eu sou assembleano. Irmão. É no culto que tudo se revela. No culto tu sabe quem gosta, quem não gosta, quem vai, quem não vai, quem é a favor, quem não é. No culto, irmão, se descobre tudo. E aí tem um culto, e os dois vão para o culto. E no culto os dois levam oferta, porque não existe culto sem oferta. Deixa eu te dar uma chave aqui, de uma revelação muito poderosa. 1 Samuel, capítulo de número 9, a Bíblia diz que as jumentas do pai de Saul estão perdidas, e Saul tem que achar as jumentas, e o pai manda o filho achar as jumentas que se perderam, e ele vai andando e não encontra, e a Bíblia diz que ele tem um moço do lado dele, e o moço diz, porque sempre tem um crente do lado de alguém que está perdido, irmão, sempre tem alguém ali crente, né, do lado de um perdido, e o menino diz assim para Saul, tem um profeta onde nós estamos, e tudo que ele fala é verdade, Deus o revela todas as coisas. Aí Saul diz assim, mas eu não tenho dinheiro, o pão já acabou, a água já acabou, como nós iremos ao profeta sem levar um presente? Aí o menino diz assim, tu tá duro, eu tô com dinheiro. Porque crente tem dinheiro, ele finge que não tem, mas tem dinheiro. Só fica escondido, mas tem, irmão. Tem, eu sei que tem, claro que tem. Teu pai é dono do ouro e da prata. É ou não é? Recebe aí.
Efésios, capítulo de número 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Escuta, Paulo diz aos Efésios, tudo que você quer Ele já deu, tudo que você precisa Ele já deu. Está onde? Está num nível espiritual que você precisa alcançar. Ele já te deu, é teu. E o menino disse assim para Saul, eu ainda tenho um ciclo de prata. E ele diz assim, ó, vamos até o vidente. Aí o texto abre uma aspa e diz assim, ó, porque ao profeta neste tempo se chamava de vidente. E eles vão a Samuel. E quando eles chegam a Samuel, Saul não abre nem a boca e Samuel já revela o que está acontecendo. Samuel diz, fica tranquilo que a jumenta já foi até achada. Tu veio aqui porque Deus mandou. E o Senhor me deu uma revelação nessa palavra. Eu fiquei pensando, Senhor, por que tinha que levar dinheiro para o profeta? E o Senhor falou para mim, todas as vezes que você vai à minha casa, você está em busca de um caminho que você por si só não pode encontrar. De toda essa gente que está aqui dentro dessa igreja hoje, eu tenho certeza que tem gente aqui com problemas para resolver, que não consegue resolver sozinho, e está aí ouvindo a palavra dizendo, Deus me dá uma saída para isso, me dá uma saída para isso, me dá uma saída para isso, e aí Deus vai levantar um profeta para te mostrar um caminho que você por si só não ia encontrar nunca. E aí o que a gente faz? A gente honra. E essa casa tem um profeta, chama-se Pastor Ney, que Deus dá a ele um caminho que você por si só nunca encontraria. E é por isso que você oferta. Entendeu, irmão? Vamos continuar. Tem um culto. Os dois vão ofertar nesse culto. E a Bíblia diz que o lavrador da terra vai levar aquilo que é da terra. E a Bíblia diz que o pecuarista, Abel, vai levar aquilo que a ele era de direito. Um leva uma oferta de manjares e outro leva uma oferta de sacrifício. Um leva um animal, o outro leva frutos da terra. O problema ali não está na oferta. E como é que a gente sabe que o problema não está na oferta? Por causa dos outros textos bíblicos que nos revelam. Por exemplo, Judas capítulo de número 1 diz que os caminhos de Caim eram maus. Mateus 23, Jesus disse, não faça como Caim, que era injusto no seu caminho. O problema ali não era a oferta, o problema era o caminho. O problema é quem ele era. Por isso que Jesus, quando ensina, baseado nisso aqui, ele diz assim, ó, antes de vir entregar uma oferta, se você tiver um problema, uma pendência, o que é que você faz? Volta. Agora como é que Jesus é inteligente? Deixa a oferta. Vai que tu se arrepende no meio do caminho e não volta mais. E tu acha que Jesus é bobo também, irmão? Tá bom. Tá, Jesus é bobo. Jesus falou, ó, deixa a oferta. E faz o quê? Volta, se conserta e depois sair. Por que Jesus diz isso? Irmão, é só você se remeter a Gênesis 4. O problema não está na oferta. O problema está nele. Olha o que a Bíblia diz. E não atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha a oferta aí, ó. Há um problema nele, não há um problema na oferta, há um problema nele. E quando há um problema em nós, antes de Deus receber o que a gente traz, Deus precisa tratar a gente, porque Deus não é hipócrita. Eu vou falar, irmão, eu vou lá de Nilópolis mesmo. Eu vou falar. Vou entregar tudo, pode, pastor? Deus não é hipócrita, porque Deus não é como a gente, que mesmo não gostando de alguém, se alegra em receber seus presentes. Porque nós que somos assim, eu não te suporto, mas o teu iPhone pode me dar que eu recebo. Não, eu não te suporto, mas se me convidar para tua casa de praia, eu fico uma semana comendo e bebendo de graça, é uma bênção. Não, eu não te suporto, mas se quiser me honrar, eu te agradeço. Não, irmão, Deus não é hipócrita, está escrito no texto. E eles ofertaram, e diz a Bíblia, e o Senhor não recebeu a Caim, e nem a sua oferta, porque deveria ser assim. Se você não gosta de alguém, também não deveria usufruir daquilo que aquela pessoa possui. Se não gostamos de alguém, também não deveríamos usufruir daquilo que ele tem.
Porque muitos de nós estamos como os irmãos de José. Leia o texto do Gênesis, mais para frente você vai ver. A Bíblia diz que Jacó chama José e diz: José, aonde estão os teus irmãos? José diz: eles estão em Siquém. E Jacó diz: vai lá e vê e volta para mim para dizer. A pessoa não sabe, mas por que Jacó está mandando José ir? Porque os irmãos estão na terra de José. Porque Siquém foi uma herdade que Jacó deu a José. Agora pensa comigo, eles não gostam de José, mas gostam da terra de José. Conhece alguém assim? Ele não gosta de você, mas se teu carro estiver geladinho, ele aceita uma carona. Não suporta essa irmã. Não, mas isso aqui é só lá na Assembleia, só lá na minha igreja. Não suporto ela. Irmã, Deus tocou no meu coração, comprou uma sandália da Anandra linda para você. É de Deus, santa. Acabou de entregar a sandália. Nojenta, não gosto dela mesmo, mas Deus mandou e eu recebo. Deus não é hipócrita, irmão. Olha o texto. E não atentou para ele. Deus primeiro rejeita ele para depois rejeitar aquilo que ele trouxe. Porque não dá para comprar o céu, meu irmão. Não dá para comprar coisas espirituais. Deus não está à venda. Nosso cântico bonitinho, nossa roupa bonitinha, nossa oferta generosa, nosso dízimo alto, nossa carinha de anjo, nossa auréola na cabeça, não move o céu. O que move o céu é o que está escrito em João, capítulo de número 4, quando Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores. É isso que move o céu, é isso que faz a presença descer, a glória descer, a alegria fluir, é isso que converte, é isso que salva, é isso que muda, é isso que transforma a vida. É isso que, pastor? A verdadeira adoração, ser inteiro para Deus, não ser pela metade, ser inteiro para o céu, não ser um terço, é completo. Não aceitou. E diz o texto assim, porém, está escrito lá, para Abel, olha aí o nome, e para a sua oferta atentou o Senhor. Percebeu? Que até para Abel Deus está dizendo: eu só estou recebendo uma oferta porque eu te conheço, só estou recebendo uma oferta porque eu sei quem você é, só estou recebendo uma oferta porque eu sei onde tu anda, só estou recebendo uma oferta porque sei onde tu pisa, só estou recebendo uma oferta porque sei com quem tu se relaciona, só estou recebendo a oferta porque eu sei que tu está passando no funil, mas não para de me glorificar, que tem gente falando mal de você, mas tu não para de me adorar, mas tem gente querendo te botar para fora e tu não deixa de estar na minha presença. Eu te conheço. Olha Deus dizendo para alguém: eu te conheço, apesar de tudo que está passando, você não para de me adorar, você não para de me honrar, você não para de glorificar o meu nome. Tem gente aqui que talvez está debaixo dessa aflição, sendo julgado por alguém que não sabe a sua história, mas Deus está dizendo para você: não pare de adorar, não pare de adorar. O Senhor vai descer para receber a tua oferta, o Senhor vai descer para receber a tua oferta. Não pare de adorar. Pastor, ninguém me entende, mas o céu te entende. Ninguém me ouve, mas o céu te ouve. Ninguém fala, mas o céu fala. Ninguém entende, mas o céu entende. Pare de se preocupar com aquilo que é da terra, começa a se preocupar com aquilo que é do céu. Nosso problema é se preocupar com o que é da terra. Não se preocupa com o que é da terra, não. O que eu faço, pastor? Se preocupa com o que é do céu. E diz a Bíblia que Deus recebeu a oferta dele. Aí a gente tem um problema. Por quê? Porque a maior dificuldade dos irmãos é ver o outro ser honrado. Ô irmão, eu nunca fui perseguido por um cunhado. Nunca fui perseguido por um primo. Nunca fui perseguido por um tio, por um padrinho, mas pelos irmãos. Pensa a guerra que é. Nunca vi um cunhado: eu vou te derrubar, tá bajulando para ser honrado. Não, mas os irmãos, pensa numa guerra. E se você acha que isso é brincadeira, é só olhar a vida de José. Os irmãos. Acha que é brincadeira? Olha para Jefité. Os irmãos. Pensa que é brincadeira? Olha para Paulo, os próprios patrícios. Olha para Jesus, os próprios irmãos. É sempre os irmãos. Irmão, isso é mais antigo do que você imagina. Jesus disse assim, na realidade, Davi disse, já vendo o que ia acontecer com Cristo:
Aquele que sentava na minha mesa, que andava comigo, feriu meu calcanhar. Quem é? O que está próximo. Porque a dor mais profunda nunca vem de quem está longe, sempre vem de quem está perto. É quem está perto que faz a gente chorar, é quem está perto que faz a gente se arrepender, é quem está perto que faz a gente mudar, é quem está perto que altera o nosso humor, que muda as nossas condições emocionais, é quem está perto. Não mude não. Um dia alguém falou para mim: pastor, por que você continua fazendo por essa pessoa se ela fala tanto mal de você? Eu falei: porque no dia que eu parar de falar eu virei ela, e ela que tem que virar eu não tenho que virar ela. Porque no dia que você alterar a sua vida, no dia que você mudar por causa de alguém que é falso com você, mentiroso com você, que persegue você, ao invés de você se transformar, essa pessoa se virar numa ovelha, transformou você num lobo. E você não é lobo, você é ovelha. E ovelha não ataca, ovelha não morde, ovelha não dá amarrada, ovelha não dá chifrada porque não tem, ovelha não dá coice porque não tem. É por isso que Isaías diz: como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Jesus disse para os discípulos: vocês serão levados como ovelha. Jesus não está falando que eles iam sofrer, Jesus está falando que vocês vão sofrer sem reagir. Pastor, sofrer sem reagir para de ficar postando no Facebook, para de jogar indireta. Deus já recebeu tua oferta, você não precisa disso. Ah, pastor, mas eu não aguento, ela posta lá, eu sei que é para mim, eu devolvo. Devolve não, ela está postando porque ela é Caim. Se você não postar, vai mostrar o espírito rebel. Por que essas pessoas fazem isso? Porque Deus não recebe elas, e a raiva delas é que Deus recebe você. Quem tem irmão aqui, irmão? Quem tem irmão? Olha aí, ó. Vamos lá. Quem tem irmão mais novo do que você? Olha aí, quase todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta para você entender esse negócio aqui, ó. Lá na sua casa, quando seu pai te pegava assim, ó, dava uma surra, depois que teu pai saía, o que você queria fazer com o irmão? Não, seja franco, você queria brincar com ele? Não, você queria pegar ele, irmão, ou é só eu que queria? Por quê, pastor? Porque ele ficava de longe olhando assim, ó. Aí o que você fazia? Aí o pai batendo. É ou não é? É. Porque olha, pega essa revelação aqui, ó. Qual é o problema das pessoas na igreja? Não é conosco. O problema delas é com o pai. Pastor, então por que me perseguem? Pergunta você. Você batia no seu pai? Batia? Não, mas no irmão, você vinha forra. O problema dessas pessoas não é com a gente, o problema delas é com Deus. Como elas não podem bater no pai, elas querem pegar o irmão. Ah não, você não pegou não, eu vou até tirar o microfone que eu estou empolgado. O problema dessas pessoas não é com você, é com o pai. O problema delas é que o pai resolveu te aceitar, o pai resolveu te honrar, o pai resolveu te levantar, o pai resolveu te abençoar. Só que não dá para bater no pai, não dá para brigar com o pai, não dá para perseguir o pai. Então quem é que eles vão perseguir? Aqueles que o pai ama, aqueles que o pai favorece, aqueles que o pai abençoa. Então quando alguém começar a te perseguir, glorifica a Deus, alegre no Senhor. Por quê? Porque o pai resolveu te honrar, e elas não podem tocar no pai. Mas eu tenho uma boa palavra para você: também não vão tocar em você, porque você tem dono, meu irmão. Você não é órfão, não, você tem dono. O pai te ama, o pai não abriu mão de você, o pai te quer. Quando eu entendi essa revelação, pastor Romildo, eu fiquei mais tranquilo. E eu falei: tá me perseguindo que não pode bater no meu pai, quero ver bater nele. O problema dos nossos irmãos são esses: eles não suportam ver alguém que ora mais, canta mais, prega mais, se entrega mais. Porque, irmão, quem tem culpa? Davi falou no Salmo: eu estava atrás das malhadas, cuidando de ovelha, todo fedorento, e o Senhor resolveu ir lá me buscar. O que eu tenho a ver com isso? Porque você já percebeu que geralmente é assim? Geralmente ele levanta quem não quer, busca quem não quer, vai atrás de quem não quer.
É aquele dia que você está lá na pia, começando a cantar e a adorar, e você não tem nada na igreja, ninguém te dá oportunidade para nada, você não prega, você não canta, você não faz nada, você apenas vem, cultua e vai embora, e você não tem intenção de nada, e de repente um dia você está lá lavando louça, lavando roupa, no trabalho, no carro, e de repente uma unção desce sobre a tua vida, e você começa a falar línguas espirituais, você começa a se alegrar, começa a chorar, começa a dar glória como está dando aqui, de repente um revestimento de poder vem sobre você, e naquele dia o pastor aí resolve te dar uma oportunidade, e aí você começa a dar uma palavra, e alguém começa a ficar assim com a boca aberta, com o olho arregalado, parecendo um baiacu, dizendo: o que aconteceu com essa moça? O que aconteceu com esse rapaz? E ninguém entende, dizendo: estava escondendo o jogo, era tão quietinho. Não, tu não estava escondendo jogo nenhum, não, foi porque o céu resolveu te usar, foi porque Deus resolveu te escolher, meu irmão. E assim, e aí Deus recebeu de Caim, recebeu de Abel e não recebeu de Caim. Aí diz o texto, que nós não vamos ler, que Caim ficou injuriado. Irmão, quer ver um troço que me deixa injuriado? É esse pessoal que faz tudo errado e quer que Deus honre eles. Não só dá mancada. Um dia desse, eu vim no carro, eu atendi um obreiro no gabinete, já velho, e eu só tenho 41. Ele começou a falar, para de chorar, seu frouxo. Para de chorar, para de ficar. E eu falei: você não procurou esse caminho? Irmão, esse pessoal que fica se vitimizando, não fez errado? Não resolveu fazer um monte de coisa errada? Não resolveu andar num caminho que não era para andar? Não resolveu desonrar a liderança? Não resolveu fazer igual o filho pródigo fez? E aí, o que tem que fazer? Tem que fazer igual o filho pródigo fez, olhar para trás e dizer: na casa do meu pai, até os escravos comem pão. Sabe o que o filho pródigo está dizendo, irmão? Talvez você não ligue os textos. Uma mulher veio atrás de Jesus e disse: a minha filha está endemoniada. Jesus olhou para ela e disse assim: não vale, não é lícito tirar o pão e dar aos... Ela disse assim: mas eu aceito migalha. Olha o que Jesus está dizendo, irmão. Jesus está dizendo que o pão é dois. O menino pródigo, quando depois que come a bolota do porco, ele olha para trás e diz: na casa do meu pai tem pão. Para quem? Na casa do pai dele, irmão, até os escravos eram tratados como filho. Porque pão era algo que só os filhos comiam. Os escravos só comiam migalha. O menino está dizendo: na casa do meu pai o negócio é tão farto que meu pai não trata escravo como escravo, trata escravo como filho. Tem gente que faz tudo errado. Aí o que vai acontecer com ele? Deus chama ele, ele fica com raiva, e Deus vê que ele fica com raiva, e Deus vai atrás dele, porque Deus é pai, e diz: por que você está irado? Por que você não resolve fazer as coisas direito? Se tu fizer o bem, olha o que Deus está dizendo, não haverá aceitação. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda tem chance de mudar, ainda tem chance de retroceder, ainda tem chance de alterar esse caminho, ainda tem chance de viver uma vida nova, ainda tem chance de viver um casamento novo, ainda tem chance de viver tudo novo, ainda dá para mudar, ainda dá para retroceder, ainda dá para fazer o bem. Enquanto houver vida, a possibilidade de ser feliz, é o que Deus está falando para ele. Mas Deus conhece o coração dele, e Deus diz assim para ele: mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta, e o seu domínio, o dele, não vai ser para o pecado? E aí o que acontece com ele? Sai chateado, porque muita gente assim, fazem de tudo, são pirracentos. Oi, irmão, misericórdia, coisa chata é crente pirracento. Não é que ele acha que Deus vai chorar porque ele não veio no culto. Já percebeu? Não vou para o culto hoje não gostei da palavra do pastor Ney, ele que fique lá com aqueles obreiros, não vou para o culto. Eu imagino Deus do céu sentado, dizendo assim: coitada, vai não? Olha como eu fico triste. Irmão, você já pensou se Deus alterasse o comportamento? Irmão, nós estávamos fritos, nós já estaríamos mortos. Deus não muda, querido. Tu vindo, Ele é Deus, não vindo, Ele é Deus. Se tu canta, Ele é Deus, se não canta, Ele é Deus. Se tu pula, Ele é Deus. Se tu não pula, Ele é Deus. Se tu bate palma, Ele é Deus. Se tu não bate, Ele é Deus. Se tu oferta, Ele é Deus. Se não oferta, Ele é Deus. Não importa o que você faça, Ele não vai deixar de ser Deus. Bota isso na sua cabeça. Se tu ir para o evento da juventude, Ele vai ser Deus. Se tu não ir, Ele vai ser Deus do mesmo jeito. Ele não muda por causa da gente.
O profeta já diz: eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são consumidos. E ele não muda para ser ruim com a gente, não. Ele não muda para ser bem. Porque se ele mudasse o humor, ele matava todo mundo. Porque é assim que a gente faz, quando acorda mal-humorado, quer matar todo mundo. Fala comigo hoje não. Acordei com o pé esquerdo, parece que é perneta, só tem um pé. Tu já ouviu crente falar isso? Eu já ouvi. Eu falei, um meu irmão falou assim para mim, eu falei: ô irmão, tu só tem uma perna? Que eu acordei com as duas. Ele disse: é bobo mesmo. Eu falei: que bobo o quê, rapaz? Para com esse negócio. Não tá bom por quê? Tá com saúde, crente. Virou o ano de 2020 para 2021. Passou pelo maior flagelo que a humanidade nunca mais vai esquecer. Meu filho, você tem motivo para dar glória a Deus e aleluia. Ei, deixa eu dizer um negócio para você, que ainda está aí de cara amarrada, talvez pensando no problema que vai resolver amanhã. Você é um sobrevivente. Você tem motivo de sobra para glorificar, para adorar, para bendizer, motivo de sobra. Muita gente queria estar sentado onde você está, queria estar respirando o ar que você está respirando, mas agora está com um aparelho mecânico lá, orando em pensamento, dizendo: Deus, pelo amor do Senhor, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Mas você está aqui com vida e ainda não levantou a mão para adorar, e ainda não glorificou a Ele, e ainda não rendeu a Ele adoração. Eu agradeço a Deus todo dia pela vida, meu irmão. Perdemos algumas pessoas na igreja. Fiz quase 8 sepultamentos de Covid. Falei com um irmão num dia, 2 dias depois enterrei ele. E a gente foi caminhando, passamos dezembro 25, eu falei: Jesus, obrigado, vem 31 aí, eu seguro o povo. Passamos 31, e hoje já são 31 de janeiro, já vamos entrar para fevereiro, e a gente está de pé, com saúde, o Covid não chegou na nossa casa. Você quer motivo melhor do que para adorar do que esse? Você quer motivo melhor para aplaudir ao Senhor do que esse? Você quer motivo melhor? Você está vivo, está de pé, adore a Ele, meu irmão. Toda vez que alguém disser para você, disser: tá difícil, você lembra: tá não, porque eu estou vivo. A maior dádiva de 2020 foi virar o ano vivo. A maior dádiva para a humanidade em 2020. Esse vírus aí veio para nivelar todo mundo. O dono do Santander morreu. Fechou a ilha na Espanha, botou praticamente um hospital lá e morreu, meu irmão. Rico, bilionário, não tem onde colocar dinheiro, mas o Covid foi lá e falou: vou te mostrar que o teu dinheiro não vai te segurar. Levou ele. E a gente pobre, andando de ônibus, comendo disco voador. Mas a gente está vivo! Está vivo! Está vivo! Só quem está vivo! Só quem está vivo! Só quem está vivo! Só quem está... Pelo amor de Deus, adore a Ele! Adore a Ele! Adore! Você está vivo! Você está vivo! Você está vivo! Você está vivo! Aleluia! Você está vivo! É o maior presente que Deus pode te dar, foi a vida. Você está vivo. Ainda abraça a esposa, beija os filhos, vê os netos. Você está vivo, meu irmão. Você está vivo. O Senhor diz para ele, sabe o que ele faz? Fica com raiva. E Deus falou com ele: faz o certo, rapaz. E aí o que aconteceu com ele? Foi atrás do irmão. Porque não satisfeito em Deus o rejeitar, mas Deus deu a ele uma chance. Porque sempre é chance, irmão. É só resolver fazer o certo. Sempre é oportunidade. É só parar de fazer o errado e fazer o que é certo. Deus falou: se tu fizer certo, eu vou te aceitar, rapaz. Mas agora eu não posso te aceitar. Olha a vida torta que você está vivendo. Olha os caminhos que você está vendo. Um camarada era ruim, morreu ruim. Está escrito, lê os textos bíblicos sobre ele. Dá um Google lá, Caim, você vai achar uns 5 versículos falando a mesma coisa. E o caminho de Caim era mau, e o caminho era mau, e o caminho era mau. O problema não era a fé, o problema era o caminho. Ele não queria largar o caminho da maldade. É por isso que ele vai embora. Porque quem não quer largar o caminho da maldade tem que ir embora de perto da gente mesmo. Não quer mudar, vai embora. Não quer mudar, vai embora. Vai fazer alguma coisa, mas deixa a gente avançar, deixa a gente seguir, deixa a gente crescer, deixa a gente prosperar.
E ele chamou o irmão e fez o quê? Levou o irmão para o campo. O campo significa o lugar que você mais desenvolve o seu trabalho. Porque geralmente as pessoas que são rejeitadas por Deus pelo caminho mau que levam, quando eles querem tocar, eles vão tocar em alguém que está produzindo e frutificando na obra. E ele chamou o irmão para o campo, o lugar do trabalho, que o irmão gostava de fazer. E lá no campo matou o irmão. Eu já vi muitas pessoas morrerem por causa de gente que não entendeu o propósito daquela pessoa. Pessoas desviadas até hoje, afastadas do evangelho até hoje, por causa de uma palavra. Pessoas que não suportaram a humilhação que passaram na frente de alguém. E geralmente quem faz isso é gente que não tem vida com Deus, que não tem comunhão, que não tem temor ao Senhor. E eles humilham, eles procuram fazer aquilo que é mal para a pessoa sair do caminho que Deus estabeleceu. E diz a Bíblia que ele matou o irmão. Aí, quando ele tocou no irmão, Deus veio e falou para ele: Caim, cadê teu irmão? Mas ele era tão hipócrita, porque geralmente eles são assim, são hipócritas. Geralmente são assim, dissimulados. Eu só queria ajudar, pastor. Irmão, mas tu contou logo para o fulano. Eu não sabia que tinha problema, pastor. Contou para o chefe da torcida do Flamengo, não sabia que tinha problema. Irmão, o que tu fez com a vida da pessoa? Mas eu pensei que eu ia ajudar. Mentira, não sabia que ia fazer errado, sabia que ia matar a pessoa, sabia que ia expor o problema. E Deus foi atrás dele. Cadê teu irmão? E ele diz, olha a palavra, ele é abusado, né? Porque tem uns abusados. Porventura sou eu segurança dele? O senhor me paga para ser segurança dele? Aí Deus teve que abrir o jogo para ele. Porque escute, irmão, Deus não quer perder os filhos. Deus não quer perder nenhum filho. Por que Deus pergunta a ele? Porque Deus dá a oportunidade de ele confessar. Porque o problema não é só fazer, o problema é fazer e não se arrepender e não confessar. Provérbios diz, aquele que se arrepende e deixa alcança do Senhor, porque só se arrepender não resolve, tem que deixar também o caminho mau. Não adianta todo dia chorar, todo dia chorar, todo dia chorar, todo dia chorar. Eu estou arrependido, semana que vem fazer a mesma coisa, eu estou arrependido, no outro dia fazer a mesma coisa, eu estou arrependido, o ano todo fazendo a mesma coisa, irmão, ninguém aguenta. Tá bom, se arrepender uma vez, tá bom. Lá na igreja a gente tinha uma menina que queria fazer gabinete. No 12º eu falei com a minha esposa, se ela vier aqui eu vou suspender ela. Quando ela me procurou, pastor, eu queria gabinete, chamei a minha esposa, e eu falei, minha filha, deixa eu dizer um negócio para você, você precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, você não precisa de pastor, seu problema não é espiritual. Ela foi embora da igreja, graças a Deus. Falei, já sei a chave, é mandar procurar psicólogo. Falei com a minha esposa, quando vier agora de novo, quando perturbar, eu falo, procure psicólogo, já sei que vai embora. Dissimulado, irmão. Sou eu guardador do meu irmão? Por que não confessou? Por que Deus foi atrás dele? Porque, escuta, Deus não tem prazer em punir os filhos, irmão. Deus não tem prazer nisso, Ele faz porque Ele é pai. Eu não disciplino meu filho com alegria. Pego aquele negócio que eu tenho lá em casa, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pendurado assim, 1,5 m de couro com a fivela. Conhece essa? A tua mãe tinha uma, aquela vara que não quebrava. Lembra aquela, Romildo? Tua mãe te buscava na porta da escola com ela? Amarrada aqui na cintura. Não, se eu te contar essa história, irmão. Eu vou abrir o jogo. O pai não tem prazer, então o que Deus foi fazer com Caim? Foi atrás dele. Para quê? Para que ele confessasse. Quando Deus perguntou, Caim, cadê teu irmão? Ele devia ter falado, Senhor, eu fiquei com inveja. Eu fiquei insatisfeito. Eu vi o Senhor honrar ele, eu não gostei. Eu matei meu irmão. Pronto, estava resolvido o problema. Deus perdoaria ele, porque Deus sempre perdoa. Deus não, irmão, pergunta a você, seja inteligente comigo, Deus sabia ou não sabia que Abel estava morto? Irmão, porque se Deus não sabia, então não era Deus. Se ele sabia, por que ele foi perguntar? Não tem outra explicação. Foi perguntar por quê? Porque queria que ele confessasse, irmão, é lógico. Mas ele não confessou. Não sei do meu irmão. Aí Deus abriu o jogo, porque tem hora que a gente não confessa, aí Deus espreme a gente na parede, levanta um profeta, usa na palavra, usa uma criança, se der mole, usa até uma jumenta. Tu vai passando assim, a galinha vai falar, circuncerta. Tá brincando? Deus usou uma jumenta, usa o que ele quiser.
Aí Deus abriu o jogo para ele. Não sabe não, inocente? Não. O sangue do teu irmão. Aí abriu o jogo. Clama a mim desde a terra. Aí ele acorda. Porque tem gente que acha que vai passar a vida toda enganando o Senhor. Que vai passar a vida toda mentindo para o pastor. Que vai passar a vida toda mentindo para a liderança, está tudo bem. Não, um dia, uma hora, a terra vai requerer toda essa maldade. Não tem jeito. Ele olha para o Senhor e diz, sim, maior é minha maldade que possa ser perdoada. Olha, não é Deus que manda ele embora, é ele que não aceita confessar, nem quando Deus expõe a verdade a ele. Ele diz, maior é minha maldade que possa ser perdoada. Ele diz assim, ó, fugirei diante da tua presença, porque é melhor fugir do que encarar a verdade. É muito fácil ficar mudando de igreja. Ô, irmão, eu não sou pregador de não, eu sou pastor. A palavra de pastor é assim, perdoe. É muito fácil fugir daqui, fugir para lá, fugir para colar. Difícil é encarar a verdade. Não adianta ficar fugindo de uma igreja, fugindo de outra, fugindo de uma igreja, fugindo de outra, fugindo de igreja, fugindo de outra, vai de uma, vai para outra, tem que encarar, porque não adianta você mudar de casa, o pai é o mesmo. Se você apanha aqui na Nova Vida do Senhor, se mudar para a Assembleia, vai apanhar na Assembleia, se mudar para a Batista, vai apanhar na Batista, se for para a Universal, vai apanhar na Universal, se for na Mundial, vai apanhar na Mundial. Por quê? Porque o pai da casa é o mesmo. E ele disse, eu fugirei, maior é a minha maldade que possa ser perdoada. Deus não disse nada para ele, mas ele já falou, eu não quero confessar, eu vou meter o pé, preferiu ir embora. E ele diz assim, ó, todo aquele que me achar, me matará. E o Senhor diz, aí não. Por que Deus disse isso? Porque ele é pai. E só quem pode bater num filho é o pai. Mesmo um filho em transgressão, só quem bate é o pai. Abre aí, eu já vou terminar. Abre Hebreus 12 aí, rapidinho. Deixa eu ler um negócio para você. Hebreus 12. E a gente vai ler mais um versículo e eu fecho. Posso, pastor Romildo? São 2 minutos para as 8, o senhor deixa? Abre aí, Hebreus 12. Eu quero ler 2 versículos para você. A partir do verso 5. Esse aqui já sou eu, irmão. Já estou à vontade. Olha isso aí, ó. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Olha aí, ó. Olha aqui a exortação. O salmista diz isso. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaie quando por ele for. Aquele pessoal mole, pode falar nada aqui. Verso 6. 7, né? 6. Porque o Senhor corrige. O Senhor corrige. Então escute, se você está sendo corrigido, é porque Ele te ama. Corrige o que ama. Agora olha o que Ele aceita. E faz o quê? E açoita a qualquer que recebe. Deixa eu te falar um negócio aqui que você vai entender e vai parar de lamentar. Sabe por que muita gente se converte e não consegue ficar? Porque quando ele é recebido como filho, a primeira coisa que o pai faz é dar uma boa de uma surra. Você vai ver. Você já ouviu isso aqui, ó? Já ouviu isso aqui, ó? Quando eu não era crente, tudo dava certo. Eu não entendo, eu me converti, agora dá tudo errado. Não é que dá tudo errado. É que agora ele está tirando tudo que parecia que estava certo e está colocando tudo que para você parecia que estava errado. Então, ó, quando é filho, ele corrige. Quando ele recebe, quem é que ele recebe? É aquele que ele aceita. Olha o que Jesus diz. João diz, capítulo 1, verso 16, 15 e 16. Porque ele veio para os que eram os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Olha o poder aí, ó. A capacidade de manter. Olha isso aí, ó. Então, quando você já é crente, ele só te corrige. Quando você não é crente e se converte, ele te açoita. E por que ele te açoita? Para fazer você melhor do que você era lá fora. Verso 7. Eu já estou caminhando para encerrar. Olha o que diz no verso de número 7. Foi? Agora foi. Olha aí, olha isso. Se suportais a correção,
Olha isso, irmão. Suporte. Quer ser filho? Suporte. Se suportais a correção, ele trata como filho. Porque que filho há quem o pai não corrige? Ele faz um paralelo entre o pai da terra. Verso 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, o que é isso? Todo mundo aqui já passou por isso. Para de achar que você é a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo já sofreu. Todo mundo já passou por esse vale. Todo mundo já chorou. Você não é único nisso. Para de ficar se vitimizando. Só eu que passo por essa prova. Só eu que sofro. Será que tudo é errado para mim? Para com isso. Isso é disciplina. O que ele está falando? Todo mundo passou por isso. Todo mundo é participante. Sois então bastardos e não filhos. Olha aí, ó. Agora você entende porque tem gente que vem para a igreja, 6 meses depois volta para o mundo. Isso é o quê? Deus resolveu disciplinar e eles resolveram não aceitar. Então Deus diz, não serve para ser meu. Foi o que aconteceu com Caim. Mesma coisa. Deus falou, eu tenho disciplina para você. Ele falou, para mim não, eu vou embora. E a Bíblia diz que ele fugiu. E aí ele fugiu e diz assim, ó, vão me matar. E Deus falou para ele, ninguém vai te matar, porque eu vou colocar em você um sinal. E o sinal que eu vou te colocar, ninguém vai tocar em você. Eu sei que você viu na novela um sinal. Eu não creio naquilo. Só existe um sinal na Bíblia que não permite que ninguém nos faça mal. Chama-se misericórdia. Davi disse assim, ó, eu merecia morrer. Davi disse, eu merecia ser aniquilado. Davi disse, eu não merecia viver. Mas as tuas misericórdias, não é uma misericórdia, são muitas, são as causas de eu não ser consumido. Eu não sei se você vai acreditar, mas para mim, a marca que Deus colocou em Caim, chama-se misericórdia, porque só isso nos poupa quando nós estamos errados. E o que é a definição de misericórdia? É quando eu mereço a disciplina e não recebo. Seu filho foi lá e quebrou o vaso que você tanto gostava. Ele merecia o quê? Merecia o quê, irmão? Uma coça, uma surra. E você deu? Não deu. O que é isso? Misericórdia. Diferente de graça. Olha a graça. Olha a graça. Ele quebrou o vaso. Você não bateu, ainda deu um videogame para ele. Isso é graça. Pastor, não entendi. Isso é graça. Nós prevaricamos, erramos, fizemos a maldade, merecíamos morrer. Ele não nos matou, e além de não nos matar, enviou o seu único filho para morrer por nós e perdoar todos os nossos pecados. Vou repetir, nós merecíamos morrer, ele não matou e ainda enviou seu filho para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Pastor Romildo, pode ficar de pé? Eu encerro aqui. Ele colocou um sinal em Caim e disse, ninguém vai tocar em você. Por que eu não acredito que é um sinal físico? Porque ele casou, meu irmão. Eu já ouvi gente falando, é um sinal que Deus colocou, ele foi deixar ele preto. Eu falei, logo porque eu sou preto? Eu fui pregar numa igreja um dia, e eu fui com a gravata vermelha, e o obreiro pediu para eu tirar. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o pastor aqui disse que Deus revelou a ele que o sinal que Deus colocou em Caim foi deixar Caim vermelho. Eu falei, irmão, que Bíblia é essa que ele leu? Outro diz que deixou a mão não sei o que, o cabelo não sei o que, irmão. Pensa bem, ele casou com uma das suas irmãs. A irmã que ele casou conheceu antes de ele matar o irmão, lembra? Eles viviam quase 1000 anos, irmão. Tem gente aí que vive 90, faz 40 filhos, pensa vivendo 1000, irmão. Vovó viveu 86, teve 11. Tem uma irmã na minha igreja que a mãe dela está com 70, teve 25. Está pensando que é brincadeira?